É tão bom conviver com pessoas que nos tratam bem, que nos respeitam, não é verdade? Mas como conviver com as pessoas que não nos tratam bem, com pessoas que nos maltratam, que não nos valorizam? É sobre isso que nós vamos falar na mensagem de hoje. Fica comigo. Olá, meu amado, minha amada, graça e paz. Seja bem-vindo ao canal. Mais uma vez, é um prazer ter você aqui comigo. Vamos meditar na boa palavra de Deus, vamos aprender como é possível isso, a gente conviver com pessoas difíceis, pessoas que muitas vezes são ignorantes, são estúpidas, pessoas que não reconhecem o nosso valor, que não nos valorizam. Vamos aprender pela palavra de Deus. É possível dar a outra face? Jesus diz, quando te baterem numa face, ofereça a outra. No mundo de hoje que nós vivemos, é difícil aplicar esse princípio, porque hoje em dia todo mundo é juiz, ninguém mais leva desaforo para casa, né? Tem gente que diz, eu não sou boba, eu não vou levar desaforo para casa. Então hoje a maioria das pessoas está querendo executar juízo, todo mundo virou juiz, todo mundo quer dar a punição para os que erram, para aqueles pecadores, pessoas que fazem coisas ruins, apedreja eles. É mais ou menos o que a humanidade hoje tem vivido. Parece que todo mundo é santo, que ninguém mais erra e os que erram devem ser condenados, crucificados. São os mesmos que crucificaram Jesus há 2000 anos atrás. Então vamos aprender pela palavra como não se tornar esse juiz, como não deixar essa revolta tomar conta do nosso coração, como não desejar punição para aqueles que causam mal, que fazem danos. Vamos para a palavra de Deus. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 18, está escrito assim: Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Vamos meditar um pouco nisso aqui que o apóstolo Pedro escreveu e deixou registrado para nós. Ainda que Pedro esteja se referindo a um relacionamento de servo com os senhores, eu acredito que isso também sirva para nós. Em geral, em todos os convívios, seja de servo para com os senhores, de filhos para com os pais, esposa para com os maridos, obreiros para com seus pastores, enfim, em todos os relacionamentos o princípio vai se aplicar. Pedro diz, os servos se sujeitem aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Por que Pedro escreve isso? Porque é muito fácil a gente se sujeitar àqueles que nos tratam com carinho, que nos tratam com amor, com respeito. A gente tem até prazer de servir pessoas assim. Eu já ouvi pessoas, né, que trabalham e tem dois senhores, né, dois encarregados. E eu já vi, não, servir aquele ali é maravilhoso, eu faço com alegria. Mas fulano não, aquele ali, pelo amor de Deus, não tem como, eu não me sujeito, eu não baixo a cabeça. E esse não é um princípio bíblico. Mas será que Deus quer que nós sejamos bobos? Porque quando se fala de dar uma outra face, de não vingar a si mesmo, muita gente pensa, mas eu não sou boba, eu não tenho sangue de barata. Não, nós temos o sangue de Jesus Cristo. E Ele nos ensina como se sujeitar a esses servos, ou melhor, a esses senhores que são maus, que nos maltratam, que não nos respeitam. Você vê que Pedro diz, olha, tem os senhores que são bons e humanos e tem os que são maus. E sem querer acrescentar nada na Bíblia, poderíamos dizer aos desumanos. Tem gente que literalmente é desumana. Ela tem prazer de humilhar as pessoas. Ela tem prazer de ofender, principalmente quem está num cargo mais elevado. Seja no cargo elevado pelos homens, no sentido de poder de uma empresa, seja pessoas que se acham mais elevadas do que as outras, por causa da cor da pele, por causa da sua beleza, por causa da sua condição social. É só a gente ver a mídia o dia todo. Você vai ver que a injustiça está aí. Pessoas que se acham deuses, que se acham melhores do que as outras e por isso se veem no direito de poder humilhar o seu próximo. Só que Pedro vai explicar como que é possível nós nos sujeitarmos a essas pessoas que são más. Vamos continuar? Versículo 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente.
Por quê? Que glória será essa se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se, fazendo bem, sois afligido e o sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Presta atenção no finalzinho desse versículo, porque é a chave da mensagem de hoje. Mas entregava-se àquele que julga justamente. O apóstolo Pedro diz assim então, olha, se você sofre injustamente, por causa da sua consciência para com Deus, você não revida, você não se vinga a si mesmo, isso é agradável diante de Deus. Quando Jesus disse lá que quando baterem numa face é para oferecer a outra, se você ler esse versículo só assim, fora de um contexto, sem analisar ele, sem meditar nele, dá a impressão de que Jesus estivesse nos ensinando a ser bobo. Ó, se alguém te bater, dá outra face, deixa a pessoa te bater mesmo, porque você tem que sofrer. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Quando eu não revido, quando eu não deixo a ira me levar ao pecado, é porque eu estou confiando na justiça de Deus. Eu estou acreditando que Deus vai executar a justiça dele. Toda pessoa que ela se revolta e ela quer executar a justiça própria, é porque ela não acredita na justiça de Deus. Há um ditado aí fora que diz, Deus tarda, mas não falha. Deus jamais tarda. Deus ele está na frente de todas as coisas, aliás. Não acontece nada neste mundo que Deus já não saiba. Deus não está limitado ao tempo. Essa questão de tempo é para nós, seres humanos. Questão de passado, presente e futuro é nosso tempo. Para Deus não existe isso. A Bíblia diz que antes que nós fôssemos formados no ventre de nossas mães, todos os nossos dias já estavam escritos diante de Deus. Deus sabe de tudo. Deus ele é onisciente, é onipresente, é onipotente. Então, esta questão de dizer, não, Deus tarda, mas não falha, isso não é bíblico. Isso é fora da palavra de Deus. Deus sempre vai executar a justiça no momento certo. É que antes da justiça vem a misericórdia, vem a bondade. Você que é meu irmão e conhece a palavra sabe disso. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todo ímpio se arrependa, que venha ao conhecimento da verdade. Por mais injusto que isso possa parecer aos nossos olhos, essa é a justiça de Deus. Então, antes de Deus executar o juízo, vem a misericórdia. Deus dá chance para o homem se arrepender. Sabe qual é o problema? É que é muito fácil a gente querer tirar um cisto do olho do irmão e a gente não enxerga a trave que está nos nossos olhos. É muito fácil a gente dizer, essa pessoa tem que pagar pelo que ela fez, que absurdo, como ela cometeu isso. Só que a gente esquece que nós também erramos, que nós também somos falhos. E se tivéssemos que pagar por todos os nossos pecados, nem aqui nós estaríamos mais. É muito parecido com aquela mensagem quando os homens pegaram aquela mulher pega em adultério e levaram para o Senhor Jesus e disse, olha Senhor, essa mulher tem que ser apedrejada, ela estava adulterando. E Jesus fala, tá bom, quem está sem pecado, atire a primeira pedra. É interessante isso porque muita gente cita esse versículo errado. Muita gente cita assim, quem nunca cometeu pecado. Jesus não foi quem nunca cometeu pecado. Jesus diz, quem está sem pecado, atire a primeira pedra. Porque falar quem nunca cometeu pecado, isso é muito genérico. Todos nós já pecamos e continuamos pecando. Quem de nós não peca? Não é dizer quem nunca pecou, é dizer quem não peca. Porque todos nós erramos. Uns cometem erros que aos nossos olhos são mais graves do que outros, mas todos nós erramos. Nenhum de nós tem direito de julgar a quem quer que seja. Nós não temos direito de dizer, não, essa pessoa tem que morrer, essa pessoa tem que pagar pelo que ela fez. Não. Nós, principalmente os cristãos, esses dias de redes sociais, tem hora que me dá uma angústia no coração por ver como que os crentes se deixam levar pelo mundo, como que os cristãos esquecem o Cristo que os salvou. O que eu vejo de crente juiz, não, tem que pagar pelo que fez, porque quem somos nós para executar juízo sobre as pessoas? O cristão tem que desejar a conversão das pessoas.
O cristão tem que dizer: Senhor, tem misericórdia dessa alma. Senhor, transforma a alma deste homem, porque se ele continuar com essa vida, ele vai para o inferno. Se esse homem não nascer de novo, se ele não tiver o coração dele transformado, ele vai se perder por toda a eternidade. É uma alma. Os cristãos perderam a noção, não estou generalizando, alguns cristãos, perdoe, porque às vezes eu generalizo, alguns cristãos perderam a noção do amor de Deus, da graça de Jesus. E eu sei que alguns dizem: não, pastor, mas Deus é justo. Sim, Ele é justo. E é por isso que nós não temos que executar juízo. É por isso que nós precisamos entregar a causa a Ele. Então, se você está sendo injustiçado no seu emprego, na sua casa, na sua escola, na sua convivência com seus amigos, na sua igreja, você talvez tenha alguém sobre você como uma autoridade que te humilha, alguém que te maltrata, alguém que não te valoriza. Entrega para Deus essa situação. A Bíblia dá o exemplo de Jesus. Pedro diz: olha, é para isso que nós fomos chamados, para sofrer mesmo, para padecer injustamente. Não quer dizer que Deus não vai executar juízo. Ele diz: se nós sofremos porque cometemos erros, isso não tem nada demais. Porque tem gente que quando ela erra, ela até aceita às vezes sofrer por aquilo. Ela diz: não, pastor, eu sei, se eu tivesse feito por onde, eu até aceitaria, mas eu não fiz, pastor, eu não mereço isso. É aí que vai vir a graça de Deus sobre a tua vida, porque você vai receber a justiça do alto e não a da terra. Tem gente que diz mais ou menos assim: pastor, eu sei, se eu fosse uma má pessoa, pastor, se eu maltratasse ela, se eu fizesse algo de ruim, eu até entendo, eu até aceitaria melhor. Mas pastor, eu trato bem ela, eu respeito essa pessoa, eu trato com o maior carinho, com o maior amor, e é isso que eu recebo em troca. Pode ser que você esteja recebendo coisas ruins em troca das pessoas, mas e Deus? Você se esqueceu que tem um Deus que cuida de você? Você esqueceu que tem um Deus que te ama? É exatamente o que Pedro está falando sobre Jesus. Quando injuriavam ele, ele não se injuriava. Quando ele padecia porque os homens o maltratavam, ele não ameaçava aqueles homens. Pelo contrário, ele se entregava a Deus, que julga justamente. Então Jesus não foi tolo quando ele ficou com a boca fechada, quando os homens batiam nele, quando os homens mentiam contra ele. Pelo contrário, ele foi o mais sábio de todos. Ele poderia desejar a morte daqueles homens, como muitos cristãos hoje. Jesus poderia dizer: Pai, pesa a mão sobre esses homens, olha o que eles estão fazendo comigo, isso não é justo, mas não. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Antes do sofrimento dele, Jesus coloca a alma do seu próximo em primeiro lugar. Antes de você pensar na justiça de Deus, Deus tem que matar essa pessoa, pensa, Deus precisa salvar essa pessoa. Essa pessoa não pode ir para o inferno. Porque quando você, em nome de uma justiça, deseja o mal de alguém, você está sendo injusto. Porque para Deus não tem um que ele ame menos ou ame mais. Deus ama todos iguais. Então, eu quero finalizar aqui a mensagem. Se você está sofrendo injustamente, se você diz: pastor, não é justo o que eu estou passando, coloca isso diante de Deus, porque Deus vai executar a justiça dele. E você não precisa mandar Deus executar juízo. Essa não é a oração. Porque tem gente que diz: Deus executa juízo, Deus julga aquela pessoa, como se Deus fosse injusto. Como se você não pedisse para Deus julgar, Deus não fosse julgar. Irmão, Deus é justiça. A base do trono de Deus é juízo e justiça. Deus, ele sempre executa o seu juízo, mas na hora dele, não na nossa. Não na nossa ira. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quanto mais irado você ficar contra alguém, menos a justiça de Deus vai se manifestar. Está escrito também na palavra que quando a gente se alegra com a queda do nosso inimigo, isso parece mal aos olhos do Senhor, e o Senhor afasta a ira dele. Então, quanto mais você desejar que alguém pague, menos ela vai pagar, porque Deus não vai executar o juízo dele. Agora, quando você entregar a situação na mão de Deus e descansar, pode ter a certeza que Deus vai executar juízo. E quando eu estou dizendo juízo, eu não estou dizendo que Deus vai matar propriamente aquela pessoa. Porque quando se fala de juízo de Deus, as pessoas pensam em sofrimento. Deus vai pesar a mão, Deus vai fazer essa pessoa sofrer para ela aprender. Não, Deus pode converter o coração dela. A melhor maneira de alguém aprender com seus erros é se convertendo, é abrindo o coração para Jesus entrar. Então cuidado, você que talvez está cheia de ira contra alguém, porque ela é injusta, porque ela fez isso, aquilo, a justiça de Deus vai se manifestar sobre ela, sabia?
E a justiça é a salvação dela, é a libertação, é a transformação. E ela vai ser abençoada no nome do Senhor. Se você tiver justiça própria, você vai ficar revoltado com isso. Mas se você ama as almas, você vai ficar muito contente porque aquela pessoa se arrependeu. Eu vou deixar aqui, vai aparecer aqui em cima uma sugestão de um vídeo que é Jonas se revolta contra a graça de Deus. Se você ainda não viu, clica aí na sugestão agora e veja esse vídeo, que vai ser uma bênção para você também, em nome do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus para que Ele acalme os nossos corações, para que Ele nos traga essa graça, para que a gente não haja pela ira, mas que a gente deixe Deus manifestar a graça dele sobre todos aqueles que necessitam. E os que não aceitarem a graça sofrerão com a ira de Deus, infelizmente. Oremos no nome do Senhor. Glória a Deus. Soberano Deus e Pai, mais uma vez graças ao teu santo nome. O Senhor é bom, meu Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo e não há outro além de ti. Meu Deus, não é fácil viver isso, o que o Senhor falou. Somente viveremos se vivermos em espírito, se confiarmos na tua graça e na tua justiça. O que deixa os homens revoltados, querendo executar justiça com as próprias mãos, é porque eles não acreditam, meu Deus, na justiça do alto. Eles não acreditam que existe um Deus que está no comando de todas as coisas. Pai, quando nós aprendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, nós não entraremos mais nessa revolta, nessa ira contra pessoas. Podemos até nos revoltar e devemos contra coisas erradas, mas jamais contra as pessoas. Meu Deus, ajude esse meu irmão, essa minha irmã, que o fruto do teu Espírito produza nela, meu Deus, essa compaixão, esse amor, essa misericórdia pelos perdidos. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te exaltamos. No nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Creia, meu amado, minha amada, creia que Deus está no comando de todas as coisas. Quando você quer executar juízo com seu braço, é porque você já não acredita mais na justiça de Deus. Mas quando você crê que Deus ainda continua juiz e Ele há de julgar todas as coisas, você descansa, entrega tudo nas mãos dEle e deixa Ele manifestar a sua glória. Que Deus fale mais ao teu coração, compartilhe essa mensagem, tem tanta gente precisando ouvir essa mensagem, acalmar o coração, descansar em Deus. Eu vejo nessa época de redes sociais, as coisas estão inflamadas, as pessoas estão ali revoltadas, todo mundo quer executar juízo. Divulgue essa palavra para que o Espírito Santo trabalhe no coração delas. Eu fico por aqui, se Deus permitir, logo estaremos de volta no nome do Senhor. Um forte abraço e até lá.